Caríssimos padres que concelebram esta Santa Missa, diácono e todos aqueles que nos acompanham, estão presentes na Catedral, nos acompanham pelos meios de comunicação. A palavra de Deus neste domingo nos fala sobre a vocação do cristão, chamado do cristão a ser vivido no meio das realidades do mundo. Este chamado que nosso Senhor faz a todos nós pelo batismo, para seguir as suas pegadas, para seguir o seu caminho no meio das realidades do mundo. Nosso Senhor nos pede esta radicalidade. O Evangelho nos narra aqueles que queriam seguir a Jesus, mas antes queriam se desfazer de alguns compromissos humanos e corriam o risco de não voltar mais, de ficarem presos a estes compromissos dos quais eles queriam se desfazer. Por isso nosso Senhor diz que não, que eles devem ter a coragem de segui-lo de forma radical. Depois São Paulo nos alerta na carta aos Gálatas sobre a integridade da vida cristã, a integridade da vocação, do batismo, como nós não podemos permitir na nossa vida que aflore novamente o chamado homem velho, que não é o homem velho, não é a idade, o tempo de vida. O homem velho é aquele marcado pelas coisas já ultrapassadas que Cristo veio destruir, especialmente o pecado. Então nós nunca podemos aceitar na nossa vida, jamais, aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos afasta de Deus. E a primeira leitura que nos mostra a vocação de Eliseu, como ele deixa tudo e toma uma decisão radical para não voltar atrás naquilo que Deus lhe pedia. Ele que era um agricultor, que lavrava a terra, como muitos de nós, para não ter a tentação de voltar atrás no chamado que Deus lhe fez, ele destruiu o arado, matou os bois que puxavam o arado e ofereceu a Deus aquele sacrifício dos animais, de tal maneira que ele sequer pensava em voltar atrás. Teve a segurança, a clareza que o que Deus lhe pedia era o que ele devia fazer. Por isso, tudo o que ele fazia antes, a partir deste chamado de Deus, ele deixou tudo e foi seguir a proposta que Deus lhe fazia. Portanto, a mensagem da palavra de Deus neste domingo nos fala dessa exigência de radicalidade que todos nós somos chamados a viver na nossa vocação do batismo. Ou seja, de não aceitarmos jamais uma vida medíocre, um cristianismo pequeno, uma fé pela metade, ser cristão e ao mesmo tempo ser do mundo, seguir a Jesus, mas só nas coisas que são agradáveis ou que são fáceis, mas se negar a ser radical no chamado que Deus nos faz. E o que é que Deus quer de nós? Quando uma criança nasce, o pai e a mãe sonham com aquela criança no futuro e vão encaminhando, ajudando a vida do seu filho, da sua filha, para que aquele bem que eles sonham para o seu filho, para a sua filha, possa se realizar. Quantas vezes os pais se sacrificam? Melhor seria perguntar se existe alguma vez que os pais não se sacrificam, não é verdade? Mas quanto sacrifício para que um filho, uma filha possam edificar bem a sua vida. Quantas renúncias os pais, por amor aos seus filhos, fazem para que eles possam encaminhar-se na vida, para que eles possam ter um futuro
feliz, um futuro realizado. Deus também, quando nos criou, sonhou conosco. Deus também pensou em nós, nos deu todas as condições para que nós fôssemos aquilo que Ele quer de nós, respeitando a nossa liberdade, respeitando a escolha, aquilo que se chama livre-arbítrio, que todos nós temos e devemos cultivar bem o livre-arbítrio, que não é a decisão para fazer coisas erradas, mas é a decisão para fazer o melhor possível, o mais certo possível. Respeitando isso, Deus tem um plano, um projeto para todos nós. Ninguém está fora deste plano de Deus. E qual é a expectativa de Deus a respeito de nós, de cada um de nós? É que nós sejamos santos. Deus quer que nós sejamos santos. E ser santo significa ser como Jesus. A santidade cristã não é um ideal desligado de Jesus, do projeto que Jesus veio realizar aqui neste mundo. Dentro da vocação que cada um de nós recebeu, o chamado de Deus, os mais jovens, os mais novos ainda estão discernindo qual é essa vocação, o que é que Deus quer da minha vida. Os adultos já sabem, encaminharam-se, fizeram uma família, fundaram um lar, tiveram filhos. Os sacerdotes se consagraram a Deus através do chamado de Jesus. Então, neste quadro das possibilidades de escolha que nós todos temos, mas para todos nós, independente do estado de vida para o qual Deus nos deu dons, nos deu capacidades e nós respondemos, mas para todos nós há um objetivo final, último, que é para todos: ser santos. Esta mensagem é a essência da mensagem deste santo que hoje nós estamos, de certa maneira, comemorando, São José Maria. São José Maria viveu numa época, no início da sua vida como sacerdote, em que a ideia da santidade era a ideia que ser santo era só para alguns, uns poucos. A perfeição cristã era para a vida religiosa. Nem mesmo os padres seculares, os padres diocesanos, como é o Padre Mauro, como é Monsenhor Leonir, podiam almejar a santidade e a perfeição, porque era somente quem era, como nós dizíamos antigamente, quem era frei, frade, religiosa, irmã, freira, só esses eram considerados aqueles que foram chamados à perfeição. Por isso se chamava estado de perfeição. Em 1928, São José Maria recebeu de Deus uma inspiração divina, dizendo assim: meu filho, anuncia a todo mundo que Deus quer todos santos, e faz a tua parte para ajudar as pessoas a trilharem este caminho da santidade, que não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas está em cumprir amorosamente, a cada dia, a cada instante, a vontade de Deus, onde a pessoa está, na forma de vida que a pessoa está levando. Todos são chamados a ser santos. Você que está aqui, que é pai, você que é mãe, Deus estabeleceu que o caminho da santidade na tua vida é através do sacramento do matrimônio, do amor vivido entre marido e mulher, do amor vivido entre pais e filhos. Você é chamado a ser santo no estado de vida que você vive, na realidade do dia a dia. Se a mulher trabalha fora de casa, e o marido também trabalha fora de casa,
A santidade, o caminho de santidade, da perfeição cristã, está lá onde você trabalha, está também na tua casa. Quando você, dona de casa, cria um ambiente mais carinhoso dentro de casa, quando você coloca ali uma flor, quando você cuida de que a roupa esteja sempre cuidada, esses detalhes que somente as mulheres entendem. Quando os homens se põem a fazer essas coisas, de duas uma: ou a casa vira um quartel, ou então vira uma pensão, uma bagunça que não tem tamanho. Isso é próprio da mulher, é saber organizar as coisas, colocando o amor, o carinho. São José Maria ensinou que a santidade está nisso. E você, marido, quando você vai lavrar a terra, ou quando você vai trabalhar no teu negócio aqui, na tua loja, no banco, ou quando você é motorista, não importa o que você fizer, Deus te chama a ser santo, cumprindo amorosamente, ou seja, colaborando com Deus no trabalho que você oferece, que muitas vezes aos olhos do mundo não tem nenhuma importância, mas que aos olhos de Deus, você está ajudando Deus a criar um mundo melhor, a criar um mundo mais humano e por isso mais divino. E você, jovem, que vai para a escola e que às vezes tem vontade de não estudar, tem aquele desânimo, porque às vezes por alguma razão ou está cansado, e você se debruça sobre os livros, não somente para render uma nota, um conceito, mas para, de verdade, crescer na tua vida, ser alguém, não egoisticamente para ter mais dinheiro, para ser alguém mais importante, não, mas para fazer as coisas certas. A santidade está ao teu alcance, exatamente no momento em que você se debruça sobre o livro para estudar, quando você cumpre uma tarefa dentro de casa, para tornar o ambiente de casa um pouco melhor, quando você arruma a tua cama de manhã cedo, para não dar o trabalho para a mãe ter que arrumar a tua cama, quando você coloca em ordem tuas camisas, a tua roupa no roupeiro, no armário, para não dar trabalho, para tornar agradável a vida de quem convive com você. A santidade está ao teu alcance, cumprindo esses pequenos gestos de amor no dia a dia. Este caminho de santidade é o caminho que São José Maria nos ensinou, mostrando que Deus espera de nós o amor, a dedicação, a generosidade, a coisa bem feita naquilo que nós temos que fazer a cada dia, a cada momento. Não existe outro caminho. Não existe um momento em que você pensa assim: bem, daqui para frente, quando eu não tiver mais os filhos pequenos, quando eu não tiver mais que trabalhar, quando eu não tiver mais, aí eu vou pensar em ser santo. Você perdeu o tempo, perdeu a estrada, perdeu o rumo, porque o chamado de Deus para você ser santo começou hoje. O momento em que você decidiu vir à missa, para ouvir a palavra de Deus, para iluminar a tua vida com esta palavra, para se alimentar da comunhão da Eucaristia e ter mais força para viver durante a semana a tua vida de cristão, naquele momento você disse sim a Deus com generosidade. E agora, quando você terminando a missa, você voltar para casa, nesta semana que está começando, você vai concretizar a tua resposta amorosa a Deus, vivendo aquilo que Deus te pede. Você já está no caminho da santidade. Ah, mas eu tenho defeitos, eu tenho falhas, eu tenho pecados. Deus quer a cada um de nós lutando humildemente. Quando nós erramos, quando nós desviamos do caminho de Deus, nós procuramos o perdão, procuramos a confissão e retomamos este caminho, continuamos este caminho. Não é preciso começar de novo, é de onde nós paramos, nós continuamos a seguir em frente. No dia de hoje nós celebramos a morte deste grande santo, 1975.
ele dizia assim, na casa onde ele morava, ele tinha muitos quadros de Nossa Senhora, e ele dizia que um dia ele gostaria de morrer olhando para Nossa Senhora. E a coisa mais impressionante foi que ele teve um ataque do coração, saiu do elevador, abriu a porta, entrou no seu quarto e ali teve a morte quase que instantânea, diante de um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora que entrega a aquele índio Juan Diego as rosas do seu amor, as rosas do carinho que Nossa Senhora tem para com os seus filhos. Pois foi exatamente na frente desse quadro que São José Maria entregou a sua bela alma a Deus. Eu acho que nós podemos, na missa de hoje, penso que podemos pedir a Deus que pela intercessão deste grande santo da igreja, que se chama São José Maria, que nós todos possamos continuar firmes neste caminho tão bonito que Deus quer para nós. O sofrimento, as dificuldades, a doença, as tristezas, os dissabores, as perseguições, as calúnias, o mal que muitas vezes está perto de nós e nos cerca, nada disso poderá nos separar de Deus, e nada disso poderá nos desviar deste caminho de santidade que Deus quer para nós, seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.